Bom, esse chefe já passou por países como Alemanha, Grécia, a antiga Iugoslávia, Romênia e trazendo a bagagem e experiência desse universo do luxo. Para ele, além da alquimia, cozinhar é comunicação e, consequentemente, transformar a história, a cultura e os ingredientes em maravilhas comestíveis. Apadrinhado pelo restaurateur Osmânio Rezende, o chefe foi convidado para pilotar a cozinha do elegante Aguzzo, fidelizando o cardápio à gastronomia italiana e ainda contribuindo com pitadas de inovação contemporânea. Então nós vamos hoje nos deliciar com o trabalho do chefe João de Lima. E aí, João, obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Como é que você está? Estar com você aqui. Obrigado, queridão. Tudo bom? Bem, você? Ótimo. Ops, olha o mise en place do cara. Insuportável você, hein? Só uma brincadeirinha, Imagina! Você passou por um monte de países da antiga cortina de ferro também, né? Ou seja, e sempre através de experiências gastronômicas, né? Principalmente. Como é que essas viagens influenciaram no modo como você hoje trabalha com a alquimia da gastronomia? Na verdade, cozinhar e viajar foram as duas grandes paixões da minha vida, são ainda. E quando você viaja e tem contato não só com a língua, como eu falei de comunicação, com as pessoas que cozinham, eu acho que aí você consegue realmente pegar a essência de como se vive nesse país. Tipo, os ingredientes gregos ou os da antiga Iugoslávia, não só isso, mas como se coloca isso tudo junto e transforma isso numa forma de se comunicar. Por exemplo, com a família, ou para os amigos, ou para as pessoas que estão perto de você. Essa foi a minha maior influência nesses 20 anos que eu rodo por aí. Como transformar isso tudo em comida de linguagem. Uma coisa de grande complexidade. Por exemplo, a Iugoslávia nem língua própria tinha. Os caras falavam servo-croata. Servo-croata. Quer dizer, uma coisa maluca. Nem mesmo alfabeto. Eles usavam, na época, o cirílico e o alfabeto latino. Então você tinha essas duas formas de comunicação. Que na Romênia você usa também. Na Romênia não. Na Romênia é só o latino. O latim, então? Só o latino. Na verdade, na Romênia, a língua é uma grande influência de russo, húngaro e latim. Então, aquela ideia de que se percebe um pouco não é verdade. Para o cara que não entende nenhuma língua nem outra, nem português, nem romeno, você ouve os caras falando, é igual, o som é igual. Parece que o cara está falando português, que ninguém entende nada, ou que nós estamos falando romeno, que eles também não entendem nada. E, na verdade, quando você vê escrito, você percebe isso mais ainda. Aí, quando você para e tenta realmente ler, você vê que aquilo não vai levar a lugar nenhum. Uma ou outra vai dar. Mas... Olha, um dos referenciais do restaurante Aguzzo, que é uma referência de gastronomia aqui na nossa cidade, é a produção de massas. Agora, entre elas, destaque algumas feitas na chitarra. Eu queria que você explicasse para quem está em casa que método é esse. Na verdade, a guitarra... É guitarra? Guitarra. Eu falei que na verdade vem da guitarra. Da guitarra, tá. Não é isso? É um método de se fazer uma massa que vem... Eu nunca ouvi falar nisso. Não? Não. Na verdade, na Idade Média, você não tinha aquelas maquininhas de passar máquina. Então, o que se fazia? Você usava a guitarra, que é um instrumento de madeira mais ou menos desse tamanho, com cordas esticadas ao máximo de tensão. Sim. Uma vez pronta a massa que passa pelo cilindro, ela é deitada em cima dessas cordas esticadas e com o rolo se passa e a massa que cai embaixo a gente chama de maccherone alla chitarra. Então, na verdade, é uma forma de preparar a massa. A gente tem isso no Aguzzo porque ela remete à Idade Média e como tudo que nós fazemos é 100% artesanal, essa é só uma forma diferente de trabalhar a massa. Legal. Que é linda, é uma massa sensacional. Rapaz. Sensacional. Olha só, que é... E a pasta fica larguinha? Ela fica larguinha de acordo com o espaçamento que se coloca entre as linhas que estão esticadas. Tá. Então elas ficam com mais ou menos meio centímetro, como de um fettuccine. Tá. A diferença está basicamente... Entre o fettuccine e o linguine, mais ou menos aquilo, né? A diferença está em como se prepara. Para não usar a maquininha, você faz esse processo que é realmente artesanal, muito remetendo à Idade Média. Muito legal. Essa é a brincadeira. E a brincadeira que você vai fazer hoje, qual é? Na verdade, hoje a gente vai trazer aqui para vocês uma receita que sai muito no Aguzzo, não é uma massa, mas é a segunda que mais sai no restaurante. Nós vamos fazer um risotinho de frutos do mar. Estou vendo ali um arbóriozinho, não? Um arbóreo. Aqui certo? tem polvo, tem camarões e tem lula. Tem uma lulinha. Na verdade, o risoto é um dos pratos mais versáteis que existe no mundo. É porque você vale pode, com a basezinha, transformar em uma coisa que eu queria arte. você falar, João, porque aqui no Brasil, as pessoas falam do risoto como se fosse
vamos dizer, uma guarnição. E fora daqui, o risoto é um prato, é o prato principal. Para nós, esse risoto que nós vamos fazer hoje aqui, ele é tratado como prato principal. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pode ser usado de guarnição, mas originalmente ele é tratado como prato principal. Isso é a mania nossa no Brasil de mudar. E vai, certo, molho de tomate? Isso, esse molhinho de tomate é Salsa. feito em casa, certo? Tudo no Aguzzo é artesanal. Então, esse molho de tomate, ele é feito pela nossa equipe, o tomate é escolhido um a mim, semanalmente. Então, daí a história da alquimia é porque a gente põe realmente a mão nos ingredientes e escolhe tudo que vai fazer para transformar. Salsa, manjericão, cebola, alho, tudo. Básico do básico. Na verdade, a grande vedete aí nesse prato são os frutos do mar que a gente usa sempre fresco. Aí dá a grande brincadeira. O resto é base de risoto comum. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a presença do João de Lima, esse grande chefe que está conosco hoje, que assina a cozinha do restaurante Aguzzo, que fica na rua Simão Álvares 352, em Pinheiros. Simão Álvares 352, em Pinheiros. O telefone é o 3083-7363. 3083-7363. Você sabe que há muitos anos eu não vou no Aguzzo. Está devendo essa volta, hein? Pois é. E um dia eu estava lá, é curiosidade, aí tinha uma senhora que estava absolutamente indignada, porque no começo, eu sempre fiz um programa de terno e gravata, né? Aí, na sexta-feira, para minha alegria, meu gáudio, que eu quero tirar isso tudo, ficar à vontade, eu faço da sexta-feira assim. Tinha uma senhora que se levantou da mesa, a mesa do lado ali do bar, veio falar comigo, por que você na sexta-feira não faz de gravata? Tem que se compor, não sei o quê. Uma senhorinha, meu. Eu, fiquei com medo. Porque na sexta-feira a senhora viu falar já no casual wear? Ela disse, não, mas não interessa, você tem que usar gravata. Lá no Aguzzo, nunca mais eu voltei. Mas volte, a senhorinha, ela deve estar por lá, mas no independente dela, volte. Nós estamos esperando você lá com prazer. Obrigado, querido, obrigado, grande casa. Obrigado, vamos nos divertir muito hoje aí. Vamos sim, vamos sim.